Você está vendo essa gravação, é porque ela ficou bacana, eu decidi deixá-la no ar. A gente vai falar, sendo mais um vídeo aqui, uma live de perguntas e respostas da semana chega de crise de ansiedade. Vamos ter uma convidada especial também. E a pergunta do pessoal aqui pode ser a sua dúvida. Então acompanhe, assiste e vai comentando nos comentários, como se você estivesse vendo ao vivo. E o pessoal já está chegando aqui, então sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Fechando aqui a nossa semana, chega de crise de ansiedade. Hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro. Vamos bater um papo aqui, deixa eu já fixar o tema. Hoje a gente tem uma convidada especial aqui para contribuir com a gente. Ela já entrou aqui. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Se quiser falar, se puder, falar o seu nome, da onde você está falando, se está tudo bem por aí. A gente já vai começando a interagir. Eu já vou chamar a Gabi aqui. E quero dar minhas sinceras parabenizações aí para os professores. Hoje, dia do professor, da professora. Tenho certeza que eu não estaria aqui, que minha vida não seria nem perto do que é se não fossem por grandes professoras e professores que eu tive o privilégio e o prazer de aprender com eles. Então, minha gratidão eterna aí aos grandes mestres. Um beijo para todo mundo e que a gente possa trazer aí um momentinho de celebração aí para quem com tanta dedicação, coração e amor nos estimula a aprender. Acho que bons professores fazem isso, né? Então, legal, já deixa eu dar um oi aqui, já vou chamar a Gabi, mas a Márcia está falando aqui, boa noite, Márcia de Monteiro, a Sônia de Uaiá, Bahia, Tatiana, boa noite. O Paulo está perguntando aqui, eu já vou puxar sua pergunta aqui, tá, Paulo? A Eunice falando, você é ótimo para explicar. Obrigado, Eunice. Obrigado, fico feliz que você sinta isso. Oi, Sônia, boa noite, Jaci. Vamos lá, tudo bem por aí? Vai falando aí seu nome, de onde você está falando, deixa sua pergunta e deixa eu já encontrar aqui a Gabi que já está aqui para entrar. Vamos ver. Opa. E boa noite, Santos, Elisa, Sônia. Cadê a Gabi? Opa. E aí, já sextou por aí? Já não sextou? Como é que vocês estão? Gabi, se você puder mandar um comentário aqui, eu não estou te encontrando para te incluir. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal aqui e vamos responder então a pergunta da do Paulo. Paulo está perguntando aqui se a ansiedade faz com que a pessoa fique com a cabeça pesada. Paulo Roberto, né? Paulo, isso pode acontecer sim. Muita gente fala e reclama sobre isso, né? Às vezes a minha cabeça está pesada, ou às vezes está apertando a minha cabeça. Eu estou com dor de cabeça, às vezes eu posso sentir alguns formigamentos na cabeça. E o grande desafio aí, a gente fala muito sobre isso, né, é em relação à dor de cabeça tensional, que é uma das... na verdade, assim, a dor de cabeça, a cefaleia, ela tem uma infinidade de causas e de possibilidades. Mas uma das mais comuns é a cefaleia, a dor de cabeça tensional, que é quando a gente fica tenso, o nosso corpo fica, a nossa emoção, né? A gente fica tenso ali, a ansiedade deixa a gente tenso emocionalmente. Essa tensão emocional tensiona o nosso corpo, então tende a tensionar os nossos músculos. Quem aqui já não ficou aqui todo duro, com as costas travadas, o maxilar travado? E toda essa tensão vai se acumulando e pode gerar dor de cabeça, formigamento, cabeça pesada e todo um desafio em relação à cabeça, normalmente por toda essa tensão muscular que as nossas emoções nos causam. E aí, por isso que é tão importante a gente, vou tomar um relaxante muscular, vou tomar um analgésico,
e a gente quer às vezes achar um remédio para aliviar essas dores, mas no fundo, é importante a gente entender o que é essa tensão e como é que a gente está lidando com as coisas da nossa vida. É claro que a gente está sempre com vários desafios para resolver, mas não é nem exatamente o que está acontecendo, mas como a gente está lidando, e isso tem a ver com como a gente lida com a gente mesmo, e como é que a gente está se sentindo mais ou menos capaz de enfrentar e de lidar com os desafios da nossa vida. Então esse talvez seja um ponto principal da gente perceber para que a gente consiga trabalhar as causas e não tentando só remediar o sintoma. Ah, minha cabeça está pesando, ou eu estou com uma dor aqui, uma dor ali, eu quero resolver aonde está doendo, mas o ideal é que a gente resolva o que está causando essa dor, né? E melhoras para você aí, Paulo. Sim, com certeza. A Márcia perguntando se seria dores na nuca, também acontece. Oi, Luciana. Olha eu aqui, tudo bom? Achei a Gabi aqui, vamos lá. Entrar ao vivo. A Eliane falando que é de Várzea Alegre, Ceará. Oi, Gabi. Olá! Eu tô rindo aqui porque eu tava ansiosa para entrar. Ah, é, Coloquei um né? filtro. É, Ah, eu também fico um pouquinho, eu sempre fico. Eu brinco, inclusive, quando são essas assim meio abertas, que bom você estar aqui até, Gabi, porque quando eu, sei lá, fazia, sempre faço, né? Eu falo ansiedade, a gente teve um nessa semana, fazia eu falo ansiedade, eu pensava num tema e eu ia mandando brasa lá, mas quando abria para perguntas e respostas, eu ficava, e aí, será que alguém vai vai ter pergunta? perguntar? Será que vai ter pergunta? Será que vai ter gente? Então, essas normalmente são umas que mais dão um frio na barriga. Mas estou muito feliz de saber que você está aqui. Claro que você é brasileira, mas é uma convidada internacional ao mesmo tempo, né? Porque você é brasileira, mas está morando Eu tô fora até aí. falando meio Mas... baixinho porque as crianças já estão dormindo aqui, são 11h40 da noite. Uau! É, Você tô está na você tá, Inglaterra. perto na Inglaterra? É perto de Londres? Nem tanto. Umas duas horas e meia, vai. 2 horas e meia. Então nem tão pertinho É. assim, né? Pedro, desculpa, eu tô brincando aqui com os fios, parei, juro. Pronto, parei. Ah, tá. Ah, eu notei que seu olho estava ligeiramente Meu olho verde, tava meio brilhante. verde. Tá muito tarde, gente. Trabalhei o dia inteiro. Foi, né? Pedro, obrigada pelo convite, primeiro. Prazer é meu. E posso só contar por que eu vim parar aqui? Por favor, por Então, favor. primeiro eu vou me apresentar. Oi, gente, meu nome é Gabriela. Eu sou fotógrafa, sou mentora de empreendedores e tenho uma agência de serviços digitais. E eu conheci o Pedro numa mentoria, né, Pedro? E E na quem verdade, notou que minhas artes deram uma boa melhorada, ó, a ah, culpa é de quem, ó? obrigada. Na verdade, o Pedro foi um presente para mim, assim, porque além da gente trocar muita informação e tudo mais, eu sou uma pessoa que sofro ainda de ansiedade. E aí eu me identifiquei demais com o conteúdo dele. E aí, Pedro, quando a gente falou que ia fazer essa live, eu estava pensando em contar uma coisa que, na verdade, eu vim parar aqui na Inglaterra por causa da minha crise de ansiedade. E porque eu comecei a ter muitas crises em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? São Paulo não é uma cidade muito fácil de viver, no sentido de segurança, então eu não me sentia segura lá. E isso começou a dificultar muito minha vida, então eu ficava muito presa no trânsito e comecei a ter crise de ansiedade no trânsito. Mas chegou um ponto que eu não sabia como controlar, e o jeito que eu encontrei de controlar essas crises foi parando de ficar presa no trânsito. Então, praticamente eu parei de trabalhar onde eu trabalhava, o que não foi ruim, porque eu consigo trabalhar de casa, mas isso poderia ter sido assim, bem grave se eu tivesse, né, podia ter acabado com minha vida profissional, por exemplo. Mas me fez assim ter um medo de viver lá. E eu só conseguia me enxergar vivendo em outro lugar. Foi aí que eu fui procurar, eu já tinha vontade de morar fora. Enfim, acabei vindo morar aqui e aí minha qualidade de vida melhorou muito. Mas quando eu conheci o Pedro, eu cheguei até a perguntar isso para ele. Como você faz quando a sua crise de ansiedade está ligada a um lugar físico, né? Assim, eu consigo associar, tipo, agora quando eu. Não é que eu não. Eu gosto de São Paulo,
Mas agora, quando eu penso em ir para lá, eu já começo a ficar preocupada. Então, eu associei a minha crise de ansiedade com um lugar físico. Sim. Você quer falar sobre isso, Paulo? Porque senão eu Quero, continuo vamos falando, Pedro, você tem começar. que me parar. Não, fica à vontade também, aqui o espaço é para isso, mas legal que você está trazendo. Primeiro, eu agradeço aqui a sua confiança, está compartilhando, tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, né? E principalmente essas associações que a gente vai tendo por momentos de forte emoção, né? Por exemplo, uma crise de ansiedade ou um grande medo, né? E aí aquilo fica tão associado, como você falou, talvez com dirigir, ou às vezes até com a própria cidade em si. E como você disse, é bom que talvez você conseguiu se mudar ou conseguiu trabalhar de casa, mas acho que é a primeira reação mais instintiva, e eu acho que é uma reação muito natural, é até legal, se o pessoal não assistiu aqui o Fala Ansiedade com o Dr. Carlos Henrique, a gente estava falando sobre isso, né? Há uma inteligência fantástica do nosso organismo para preservar a nossa vida, preservar a nossa existência, né? Sim, A nossa vida. Então, se eu passo por uma situação com uma grande dor, um grande sofrimento, meu corpo registra para que eu evite o máximo passar por aquilo de novo, porque talvez essa associação com dor pode ter sido uma coisa que, assim, a sensação é que aquilo quase me matou. Então, se algo quase me matou, é bom que meu corpo registre para eu não ir lá de novo e vai que eu morro dessa vez. A grande questão é que, às vezes, essa dor que a gente associa, ou essa situação que a gente associa, a gente acaba generalizando de um jeito que, se ela tem uma função de preservar, ela acaba trazendo um grande prejuízo para a com nossa vida. certeza. E se, por um lado, como você falou, às vezes eu consegui evitar, consegui ajustar, mas não é incomum de isso ir restringindo a nossa vida a um ponto que esse só evitar. Então, às vezes, por exemplo, muita gente relata de ser no trabalho. Então, às vezes, uma primeira crise que eu tive foi no trabalho. Então, vai me dando um medo, quando eu chego no trabalho, vai me dando uma agonia tal, que eu acabo saindo, eu acabo largando, né? Hoje a gente está aqui celebrando, eu falei no início, o Dia dos Professores. Nossa, quantos professores eu já não vi, não já acompanhei, afastados do trabalho, que falavam que às vezes só de passar perto da escola, às vezes no final de semana, passar Eu na frente da conheço escola, uma. já começavam a ter uma crise de ansiedade, uma agonia, quase como o meu corpo falando assim, nossa, a gente associou com dor, com sofrimento, e no nosso corpo parece que é quase como se assim, com morte. Não vai ali que não vai morrer, então vamos embora. Mas é Então, engraçado, porque não necessariamente a gente consegue lembrar de. Eu consigo até lembrar de alguns momentos assim específicos, difíceis que eu passei no trânsito, por exemplo, de ver algum assalto do lado, alguma coisa desse tipo. Mas eu não acho que foi isso que, que, eu não acho que foi isso que ocasionou. Eu acho que talvez seja alguma coisa que está escondida ali que eu nem sei o que é, na verdade. aí é que eu acho que esse que é o grande ponto, sabe? Porque a nossa reação meio automática e instintiva é tirar a gente dali. Só que essas generalizações, às vezes é no trabalho, então eu vou parar de trabalhar. Às vezes é na faculdade, eu vou É, parar de. Às vezes foi na rua, eu associei com a rua, aí eu vou ficar em casa. Cara. Às vezes, como você falou, eu associei com a cidade. Então, a minha cidade, só de é. pensar na minha cidade. Só que, Mas como vai quando. ampliando também, né? Porque antes era o carro, daí depois era o bairro, Exatamente. aí depois era a cidade. Hoje em dia eu já penso se eu for para o Brasil, daqui a pouco vai ser quando eu pegar o avião. E isso vai aumentando. Eu fiz terapia para Uhum. tratar sobre isso e consegui encontrar alguns motivos assim que me ajudou muito. Controlei bastante. Não posso dizer que resolveu, mas me ajudou a controlar bastante. Eu comecei a perceber que eram coisas que eu escutava, por exemplo, outras pessoas falando. Então, tinha uma pessoa próxima a mim que falava muito em morte, por exemplo. E aquilo ia entrando na minha cabeça. E aí eu comecei a ter esses pensamentos repetitivos. Tipo, ah, será que Oh, alguém vai morrer? Alguém vai morrer? Não sei o que vai morrer. E de onde que estava vindo isso? Que não era de mim, mas era de uma pessoa próxima que falava. Então, são sim. coisas assim que eu consegui buscar, consegui perceber na terapia. A terapia me ajudou bastante.
Sim. Mas, Pedro, eu queria te contar uma outra coisa, que essa coisa eu não te contei ainda, que Boa. acho que isso você já É sabia. mesmo? Essa é É, exclusiva ainda, essa é essa é nova. inédita. Boa. E essa semana a gente estava falando sobre a criança interior, né? Uhum. Eu vou só contar a minha história e aí você pode falar mais sobre isso. Enquanto eu estava lá vendo seu vídeo falando sobre isso, sobre a sua criança, sobre o exercício da criança interior, eu lembrei de quando foi, eu acho, que eu comecei a ter esses princípios de ansiedade, assim. E eu tinha um problema muito grave quando alguém me. Eu ainda tenho um pouquinho. Quando alguém me falava assim, depois a gente conversa. Ou, sei lá, deixava o assunto assim, em aberto. Então, Uhum. tipo, um chefe, amanhã você precisa estar aqui, vamos ter uma reunião. Eu sempre pensava o pior e aquilo me Tô precisando falar consumia. uma coisa com você. Depois a gente marca. Meu Isso, Deus, isso aí dá nossa, uma. acabava comigo. E aquilo me dá um enjoo, assim, um negócio, parece que tem um buraco no meu estômago, é horrível. E aí, o jeito que eu fui lidando com isso a minha vida inteira era eu não deixava a pessoa deixar nenhum assunto pendente. Então, se alguém me falasse isso, eu ia lá e resolvia, eu aparecia, não era uma opção. Óbvio que. E aí, justamente essa semana, eu recebi uma ligação de uma pessoa importante, assim, que ela me falou: então amanhã a gente vai ter uma reunião, preciso conversar com você. E aí eu tentei dar aquela mais, né, sobre o que que é. E ela não deu espaço para falar. E aí, eu confesso que eu fiquei ainda ansiosa, mas não como eu costumava ficar. Mas aí eu lembrei, e por que que veio isso? Quando eu era criança, eu brigava com meu irmão e ligava para minha mãe. Mãe, o Caio me bateu, não sei o quê. E minha mãe trabalhava muito, coitada. E ela falava: Gabriela, quando eu chegar em casa a gente conversa. Nunca era nada, porque, tipo, ela só precisava trabalhar, coitada. Mas eu acho que eu, criança, gerava uma expectativa do tipo, ai, será que minha mãe vai tomar bronca, não sei o quê. E criava isso na minha cabeça. E aí, eu levei isso comigo a vida inteira. De que se alguém falasse pra mim que, depois a gente conversa, ia vir uma coisa ruim. E eu lembrei Uhum. disso com o seu exercício. Aí eu Uau, fiquei total. brincando com a minha mãe. Mãe, você me traumatizou. Ah, que bom. Então é bom que a gente tem no quinto módulo, não, no sexto módulo, no quarto, acho que é no Acho que quinto era... módulo que a gente trabalha essas questões familiares, e essa relação familiar. E tem uma notícia boa para sua mãe, que não é a culpa dos pais, né? Isso é uma coisa boa que a gente A trabalha na culpa é mentoria sempre da também. mãe. Não, mas as E mães tem sempre gente se que fala sentem assim, não vou nem culpadas. fazer terapia porque sempre vou descobrir que a culpa é da mãe, né? E aí a gente fica meio que terceirizando, né? A gente se sente muito culpado às vezes, e aí não é um melhor movimento, a gente só, sei lá, a culpa, eu me sinto culpado. E quem sente culpa às vezes quer culpar também, às vezes como uma defesa, né? E só esse movimento de distribuir culpa também talvez não seja o ideal. Quando a gente Não. trabalha essa questão familiar, é muito legal para poder compreender certas origens, mas com muito amor, com muita compreensão e com muita autorresponsabilidade também, né? Mas, Gabi, legal que você trouxe isso e esse resgate da infância, esse resgate da criança interior é algo que eu acredito muito. E acho que tem muita coisa para falar sobre isso. Amanhã eu te falo, tá? Então não vai dar. Não, eu tô brincando. Não, 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 fala agora. Não, eu tô brincando. Mas acho que você acabou de tocar num ponto muito interessante, né? Porque a gente estava falando dessas reações meio instintivas que o nosso corpo tem. E muita gente acha que, então eu vou resolvendo com o que eu acho que vai me causar ansiedade. Então eu acho que o que está me causando, ou porque eu tive a primeira crise em tal situação, ou porque quando eu penso em tal coisa, aumenta a minha ansiedade, então eu acho que eu tenho que ficar evitando essas coisas. Uhum. Só que há uma ironia muito grande nisso, e às vezes eu até comento, né, que às vezes seria até mais irônico se não fosse trágico, porque o que muita gente vem falar comigo é que começou a parar de fazer tudo que fazia, e às vezes talvez não conseguindo como você, não, pelo menos eu trabalho de casa, eu consegui mudar de cidade, então Sim. isso me trouxe um alívio. Mas muita gente só às vezes vai parando tudo, vai ficando em casa, então às vezes vai parando de trabalhar, de estudar, de sair, de encontrar as pessoas, e fica tendo crise em casa. Então, fica claro que nem sempre, ou quase sempre, não é a melhor saída eu só ir deixando de Sim. fazer as coisas. Porque no fundo, e aí é algo que eu acredito muito, e por isso eu dou essa ênfase tão grande na mentoria, para que a gente possa olhar
para a gente mesmo, olhar para a nossa história de vida, olhar para diferentes aspectos da nossa relação com a gente mesmo, da nossa relação com a criança que a gente foi e que, a meu ver, tá viva dentro da gente, né? E como é que é essa nossa relação com a gente mesmo, questões familiares, e claro, vários desafios que a gente vai passando ao longo da nossa vida, mas normalmente é um acúmulo de várias situações. Então, eu não sei se você já viu um programa, acho que vocês já estão aí há quanto tempo? Aqui? Há 3 anos. Há 4 3 anos, anos. né? Talvez vocês não tenham visto. Tem um programa que passa na televisão, acho que é no Comedy Centro, que a culpa é do Cabral. Enfim, não quero Não contextualizar, mas eles têm uma conheço. brincadeira, não conhece, né? Que Não. eles tem uma mangueira que vai enchendo um balão. Aí eles têm que responder uma pergunta e passa o balão para o outro. Aí vai enchendo o balão, vai enchendo o balão. Só que o balão vai enchendo, e chega uma hora que acaba estourando na mão de um deles. Só que o balão estourou na mão de um deles, mas foi a culpa dele ali, aquele que estava ali na hora que o balão estourou? Não, é porque o balão foi Sim. enchendo, foi passando na mão deles ali e estourou na mão quase que de forma meio aleatória, na mão de um deles. Igual a batata quente que a gente brinca ali. Né? Então, muitas vezes, tem uma outra brincadeira também, Tem que uma para a outra, música, e aí a pessoa fica com o negócio na mão ali, né? Não é batata quente, não, eu não lembro o que é. é aquele da Mas, roda, esqueci o nome. às vezes a roda das cadeiras, né? Mas, ou seja, o que acontece? Às vezes, algo estourou naquela hora, estourou naquele contexto, eu acabei associando com aquilo, mas normalmente é muito além disso. E tudo bem, não dá pra gente dizer que é totalmente aleatório, porque às vezes aquela situação foi o estupim, né? Aquela situação ali foi o sopro a mais que estourou. Só que aquilo não se encheu naquele momento. E é claro que esse estourar, digamos assim, talvez o adoecimento emocional, a crise de ansiedade, mas normalmente o que acontece várias situações que a gente vai passando ao longo da nossa vida, sentimentos e emoções que a gente vai engolindo. Como você falou, já ouvia certas coisas, já tinha um certo grau de insegurança, um medo. Às vezes a gente vai ouvindo, a gente vai vendo na televisão, a gente vai ouvindo de outras pessoas, a gente tem notícia de alguém que passou por uma situação complicada. Então isso tudo vai se acumulando, juntando com, infelizmente, a gente não ter tido, ao longo da nossa vida, aprender a lidar com as nossas emoções. Pelo Esse que eu ia contrário, né? falar, às vezes são Normalmente, sentimentos mal trabalhados, né? mal Alguma trabalhados coisa que por você conta da deixou gente não ali, saber, né? não vou lidar com isso agora, Sim. ou vamos esconder Engole isso. esse choro, engole esse medo, né? Nossa. Engole essa tristeza. Não pode. A gente não só não foi aprendendo a lidar com as emoções, como normalmente a gente foi aprendendo a não poder sentir certas emoções. Sim. Então a gente vai engolindo, engolindo, e aí aquilo vai se acumulando. E aí o balão vai enchendo. Aí, de repente, acontece uma situação, aquilo estoura, parece que foi uma situação. Mas, na verdade, é algo que a gente vai, talvez, Deixa eu acumulando ao longo aproveitar da para te vida. Né? perguntar uma outra coisa, já falando sobre isso, que no Claro. meu caso, deixa eu dar oi para minha prima só. Oi, Julinha. Temos uma mini prima na live. Ai, que legal. O meu caso sempre foi alguma coisa específica. Então, eu tinha que estar em algum local, ou eu tinha que escutar alguma coisa. Então, acontecia alguma coisa específica para eu, né, ficar nesse estado. Agora, tem pessoas próximas a mim que têm as crises e não tem absolutamente ideia do porquê. Então, acontece quando a pessoa está dormindo, de repente, e aí a gente está falando que é um acúmulo de coisas, mas a pessoa não tem nem ideia do que naquele dia, ou se foi alguma coisa aquele dia, fica muito abstrato daí. Sim. Porque eu tinha alguma facilidade de conseguir cavucar o porquê que aquilo estava me dando. Mas quando a pessoa tem essa crise do nada, que foi uma das perguntas que fizeram, como que ela sabe aí? Como que ela encontra essa causa? Sim. Pois é, o grande desafio é que, às vezes, sim, fica mais claro, né? E eu identifico, eu canalizo uma situação, uma coisa, né? Ou em casos de fobia, por exemplo, né? Que as fobias não deixam de ser um transtorno de ansiedade também, não uma crise de ansiedade, mas é uma fobia que é um Eu vou medo ticando todos, absurdo, Pedro. muito Tenho essa forte. também. Né? Pois é. Aí ele é bem direcionado, que a fobia, sei lá, eu vejo uma barata, né? Então ela tá bem canalizada ali, né? Umas várias. Tem barata por aí? Tem barata em Londres também?
Barata inglesa? Não, em Londres não, e na Inglaterra? Eu escolhi Não, né? bem onde morar. Mas, então tem essas que são muito direcionadas. Só que a grande questão é que, às vezes, por exemplo, né, a gente fala até, às vezes tem algumas distinções de uma crise de ansiedade para um ataque de pânico. Quando a gente Uhum. fala em questões emocionais, nunca é assim tão preto e branco, né? Há sempre são uma linha tênue para as É. definições. Às vezes tem algumas classificações, mas, por exemplo, é uma crise de ansiedade, normalmente ela envolve algum contexto que, de repente, eu começo a ter aquela crise ali, e aí, enfim, tem diferentes sintomas, depende muito de cada pessoa. Se a gente fala já num ataque de pânico, que seria o quê? Uma crise de ansiedade, mas muitas vezes uma intensidade maior, muitas vezes está associada ali ou com uma sensação muito grande de morte, né? Como a gente chama, uma sensação de morte iminente, parece que eu estou morrendo, algo muito sério está acontecendo comigo, uma preocupação está acontecendo comigo. Normalmente, ela tende a não ser associada com nada, Eu não sabia a aparentemente na hora. diferença. Ah, Pois é porque ela é tênue, né? E até porque, para você fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma síndrome do pânico, precisa de ataques de pânico, que seriam esses, como se frequência. fosse uma crise de ansiedade mais forte, desassociada com algum gatilho e normalmente com essa preocupação maior, esse medo maior, normalmente são pessoas que tendem a ir correndo para o hospital, porque tem a Uhum. sensação, quase a certeza que estão morrendo, que estão passando mal, e aí vão, e às vezes até melhora, às vezes conversa com o médico, e aí passa aquela crise, às vezes até antes de conseguir falar com o médico, mas muitas vezes, quando está no começo ou está muito intenso, no dia seguinte a pessoa está lá de novo, e a coisa acontece de novo, porque ele é muito forte, muito intenso. E normalmente, para se chegar a esse diagnóstico, precisa ver uma certa frequência de ataques de pânico por pelo menos 6 meses, e aí então se fecharia ali um diagnóstico de síndrome do pânico. Mas esses ataques também têm essa causa, mesmo que não seja tão, tão perceptível, também existe uma causa que vem lá de trás, alguma coisa, ou não? Com certeza, com Ah, tá. certeza. Acho que esse que é o ponto, né? Porque talvez o que a gente esteja falando aqui é de gradações de Entendi. intensidade. E claro, quando a gente vai pensar em saúde mental, né, há toda uma questão estatística e de percepção do que acontece para se classificar e se denominar certos diagnósticos, que inclusive ao Pedro, longo do tempo e da história vão mudando. então Mas tem rapidinho, outra pergunta. só que às vezes a gente achar que a crise de ansiedade tem um motivo, aí eu tenho que resolver o motivo, e o ataque de pânico não tem, não é Hum. bem, eu não acredito que seja bem verdade. Porque no fundo, se a gente vai falar com pessoas que estão com crise de ansiedade ou com ataque de pânico, a gente vai entrar um pouco na história, eu já tinha ansiedade, na escola eu já me sentia assim, ou às vezes eu já me... tem muitas questões de como é que está a nossa relação com a gente mesmo. Às vezes eu tenho vergonha, eu tenho uma timidez, ou às vezes de alguma forma eu me sinto me comparando com as outras pessoas, a minha insegurança tende a ser maior, o meu medo tende a ser maior em relação ao que vai acontecer, e aí de novo, essas coisas tendem a ir se acumulando. Então, muita gente, todo mundo que eu vou conversar, na verdade, nunca ninguém falou assim, não, nunca tive nada, Tava nenhuma ótimo. ansiedade, nenhuma nada, de repente veio de surpresa. Não, normalmente já existia ali um histórico, mas não, Pedro, mas nunca foi desse jeito. Não, nunca foi desse jeito. Existe alguém que não Mas tem nada de ansiedade? eu não conheço também. Né? E uma das perguntas era essa: qual é a diferença entre ser ansioso e ter uma crise de ansiedade? É o grau também? Na verdade, Ou assim, não existe ser ansioso? é isso que eu ia dizer. Eu acho que ser ansioso já pode ser um jeito da gente falar que pode até estar atrapalhando. Porque olha que o que a gente fala aqui é bem complexo, porque há uma complexidade tão grande de fatores, e quando a gente fala no adoecimento emocional, que tem toda uma complexidade de fatores, quando a gente vai trabalhar e buscar se reequilibrar, a gente precisa trabalhar em diferentes frentes. E aí tem várias frentes, né? Como é que a gente está lidando com o nosso corpo?
como é que a gente está lidando com a nossa história de vida, com a nossa criança, com questões familiares. E tem duas coisas que são fundamentais, que eu acredito que são fundamentais, que é como a gente fala para o mundo e o que a gente fala para a gente mesmo. O que a gente fica se repetindo, as imagens que a gente vai construindo na nossa cabeça. Então, quando eu fico falando, eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou muito ansioso, na verdade, isso pode ser até um jeito de atrapalhar com que eu consiga me reequilibrar. Né? Porque É você claro que às vezes a gente aquilo, entende né? do jeito que a gente fala, né? Mas é que a gente acaba aceitando e incorporando uma coisa que às vezes eu estou. Mas eu não sou ansioso 24 horas por dia. Vai ter uma hora que eu vou estar ali, talvez Alguém tranquilo, um momento. perguntou, deixa eu ver se eu acho essa. Aqui, tem a sensação que nasci ansioso. É possível? Aí que tá, né? Por exemplo, eu tenho medo. Todo mundo tem medo. Mas será que eu nasci medroso? Sentir medo em determinadas situações e circunstâncias é algo natural e preserva a nossa vida. Agora, quando eu digo que eu nasci tendo um potencial de sentir medo, é justo. Agora eu vou dizer, eu nasci medroso. Ou seja, eu nasci com o meu organismo tendo um potencial de sentir ansiedade. Sim. Até porque a ansiedade tem um mecanismo de autopreservação, que é para eu ficar alerta diante de alguma ameaça. Né? Então, ela tem toda uma função que ela é útil quando ela está em equilíbrio. Quando ela se desequilibra, e aí, sabe por que ela desequilibra? E é muito mais fácil dela desequilibrar em nós seres humanos, porque outros animais também têm esse mecanismo de gatilho de fuga ou de luta, aonde, e até o Dr. Carlos explicou bem, né, em termos, eu não sou desses de uma linguagem muito técnica, minha linguagem não é muito técnica, né, por escolha também, mas tem toda uma reação fisiológica no nosso organismo quando a gente se depara com uma ameaça, que o nosso coração acelera, que diferentes hormônios entram em atuação para que a gente precise correr ou atacar ou fugir para que preserve a nossa vida. Então, essa capacidade de sentir ansiedade é algo que preservou a nossa espécie. E tem gente que fala, assim, quando a gente vai trabalhar a evolução, que quem nasceu menos ansioso em determinada época da nossa evolução, provavelmente morreu mais rápido, provavelmente não procriou, que os genes de quem tinha mais ansiedade talvez foram se prevalecendo. Se a gente for Eu ia pensar, perguntar isso. a gente Se estava ali existe uma relaxado, vendo a predisposição. plantinha. Há uma Porque se você pensar predisposição mais numa natural. criança, se você pensar numa criança no medroso, né? Existe a criança que tem naturalmente mais medo. Falando de crianças bem pequenas, a gente vê crianças que vão pro play e sobem e pulam e não. E, por exemplo, o meu filho mais velho, ele tem um pouco mais receio, assim, ele sempre foi assim. Então, Sim. será que não é uma predisposição genética, talvez? Não sei, posso estar falando bobagem. Mas será que para ansiedade não é a mesma coisa? Será que não existem pessoas que têm uma predisposição maior ou não? Existe algum estudo Olha, para isso? não, sim, mas isso é um assunto bem polêmico. Né? A gente não tem um consenso. Tá. Porque, no fundo, o que acontece? E eu tenho um certo cuidado, porque se a gente for pensar, e aí muita gente às vezes vai... não, então é genético, não tem o que Eu não fazer. posso Eu fazer nasci... nada. Aí a gente já incorpora a síndrome da Gabriela, mas não você, obviamente. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, porque está no meu gene. Né? Esse aqui nasceu ansioso. Pois mas tem um cara que eu gosto muito, que é o Joe Dispenza, que é o neurocientista americano, né? E ele tem trabalhado muito em relação a isso, e ele estuda o que chamam da epigenética, que é da capacidade, inclusive, de dependendo do nosso comportamento, de como é que a gente lida com a vida, de como que a gente faz, de ativar ou não determinados genes que a gente traz Que para legal. da nossa família. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter um cuidado, como eu falei, não há um consenso. E aí, às vezes, como pelo que eu atualmente entendo, é que a gente precisa identificar que existem características, talvez existem predisposições, talvez existam até questões da personalidade, ao mesmo tempo
E aí, bom, vocês têm dois filhos, né? Eu tenho duas filhas também. A gente vai percebendo diferenças. E Muita gêmeos, diferença. né? Tinha uma colega, quando eu trabalhei vários anos aqui na clínica, da Clínica Diálogo aqui de Brasília, ela tem dois filhos gêmeos, e ela falava que ela ficava tão impressionada que parecia assim, que um jeito de um, o outro queria ser sempre o oposto do outro, né? E aí, São bom, será que foi complementares, genético? né? Pois é, mas e aí? Mas eles têm basicamente a mesma genética, né? Sim. Então, o que é isso? É o ambiente, é a diferenciação, claro, tem Difícil talvez falar que é o traços de ambiente também nesse personalidade. caso. Porque eles são É, criados provavelmente da mesma forma, no mesmo ambiente. pois é. Então é uma E, complexidade de é, fatores, né? É sim, uma mistura de fatores. O ambiente influencia? Influencia. óbvio. A genética de alguma forma influencia? Provavelmente Sim, sim. A própria, como eu lido com isso? Sim. Minhas relações? Sim. Ao mesmo tempo, independente, a gente percebe pessoas no mesmos ambientes, mesmas situações, características muito completamente parecidas, diferentes. e cada um lida de um jeito. E aí, o que a gente pode estar trazendo aqui para a nossa reflexão? Né? Há sempre possibilidade de, independente do meu contexto, da minha genética, da onde eu nasci, da minha família, qualquer coisa assim, qual é a minha Uhum. relação com isso? Qual é a minha relação comigo mesmo? Como é que eu vou desenvolvendo isso? E aí, até como é que eu vou cristalizando mais ou menos isso. Então, voltando àquilo que a gente estava falando, eu nasci ansioso, eu nasci medroso, eu nasci... Por exemplo, isso é uma coisa muito rara, mas a pessoa que ela nasce sem sentir dor, Uhum. é Já muito ouvi. difícil que ela sobreviva. Porque quando a gente está Sim, falando assim de ansiedade, medo, parece que são coisas horríveis que a gente quer se livrar. Mas, e dor também, né? Quem gosta de sentir dor? Ninguém gosta de sentir dor. Sei lá, tá, alguém que foi masoquista e tal, mas mesmo assim, sei lá, tem outras questões aí, mas ninguém gosta de sentir dor. Só que se a gente não sentisse dor, a gente, como é que é? A gente ia ter sei lá, às vezes a gente tem uma infecção, tem algum problema, que a dor é um jeito da gente avisar, da gente ter o nosso corpo avisar que alguma coisa não tá bem pra gente fazer alguma coisa. claro. Você bota a mão no fogo, você sente dor, você tira. Se você bota a mão no fogo e você não sente dor, você derrete a sua mão, você faz uma posição, o sangue está preso, daqui a pouco começa a doer, formigar, e você muda de posição. Se você fica fazendo aquilo ali, de repente para a circulação, enfim, a ideia de sentir dor, ela é algo muito útil, contanto que a gente não fique. Eu nasci sendo doloroso, eu nasci sendo uma pessoa que merece sofrer porque eu sinto muita dor. E aí eu me trago para mim a ideia de que eu preciso ficar sofrendo pro resto da vida. Mas Não. aí Agora, fica sentir dor é confuso, importante? Pedro. É. Fica Sim. confuso no sentido assim, se a ansiedade é uma forma de preservar a gente, então se eu tô sentindo isso, se eu tô ansiosa, então eu tenho que sair desse ambiente. Eu tenho que evitar É. isso. É o que a gente pensa. Exato. Então eu vou parar de dirigir, eu vou parar de pegar o avião, vou me trancar em casa, e é isso, vou viver trancada em casa. Pois é. E Só provavelmente que vou ficar ansiosa com alguma outra coisa. pois é. Esse que é o problema. É que assim, tem uma É. primeira parte da gente entender até a minha própria reação. Porque como a gente tem esse preconceito com questões emocionais, se eu começo a fazer isso, sabe, você é doido, isso é frescura, isso é besteira, isso não tem nada a ver, né? E aí tem toda uma gama de julgamento, de preconceito, normalmente até a própria pessoa sentir na pele e ela vê Uhum. que o negócio é muito mais embaixo. Então a primeira parte é a gente poder conversar, compreender, entender que não é maluquice não, é altamente natural e você está seguindo o seu instinto de preservação. Só que a grande questão é que, nesse caso específico, não é o leão que você vai ter que fugir, tinha que fugir mesmo, senão você morria. Não é exatamente o carro o problema. Porque a gente tem uma questão que é na nossa complexidade de imaginação e de associações. E às vezes é nessa parte, e dentro da gente mesmo, que a gente precisa trabalhar. Então, essa reação, ela é natural, ela é compreensível, e aí pelo menos ajuda a pessoa a falar, tá, eu não tô maluco, faz sentido. Mas continuar fazendo isso vai ajudar? Muitas vezes não, pelo contrário. Porque Posso às usar? vezes esse meu medo, essa minha insegurança, ela continua. E eu preciso trabalhar, então, é meus medos, minhas inseguranças e as origens dela e me fortalecer emocionalmente em relação à minha confiança, à minha autoestima, à minha capacidade de superação, à minha capacidade de lidar com os meus desafios
sem imaginar que eu tenho que evitar, porque nesse momento ele entra como se fosse um predador que vai me engolir, mas não, ele não vai me engolir. E aí eu ficar com o coração acelerado, meu corpo todo preparado para eu fugir ou correr, aí se torna disfuncional. Então, algo que era funcional, em certo contexto, e aí por isso que é bom a gente explicar para a pessoa não achar que ela só está maluca, mas só evitar, no nosso contexto, se torna disfuncional. Então, é como se a gente pudesse aprender, digerir isso, e aí realmente trabalhar o que vai resolver de fato. E a melhor parte, e até te interrompi, mas acho que a melhor parte de todas, é que quando a gente vai trabalhar essas questões, a gente não só tem o ganho de ir reduzindo e muitas vezes sumindo com esses sintomas, como a gente vai tendo um ganho de qualidade de vida muito maior. Porque eu vou tendo uma relação melhor comigo mesmo. Enquanto eu me comparo e eu me sinto inferior às outras pessoas, qualquer lugar que eu for é hostil, qualquer lugar que eu for é gerador de ansiedade, qualquer lugar que eu for eu não me sinto bem. E aí o que eu vou trabalhar? Não posso ficar no meio das pessoas? Não posso ir em lugar nenhum? Devo ficar trancado em casa? Não, é trabalhar a minha relação comigo mesmo. Porque enquanto eu não fizer isso, não tem para onde eu vou. Fazendo uma brincadeira, né? A pessoa falou, doutor, onde eu encosto dói. Aqui dói, aqui dói, aqui dói, aqui dói, aqui dói. Aonde eu encosto dói. Meu Deus. Vem cá, você já viu se você tá com algum problema na ponta do dedo? Então, às vezes é isso, né? Quer dizer, se a gente for ficar evitando tudo, na verdade, a gente precisa trabalhar o que está por trás. Eu acho que esse talvez seja o ponto. Mas desculpa, eu me empolgo aqui, entro no modo live. Eu ia usar o meu exemplo, quando você falou da associação, eu ia usar o meu exemplo para exemplificar. Meu exemplo para deixar mais claro, mais fácil de entender. Então, eu tinha essa ansiedade quando eu dirigia, porque eu ficava muito tempo no trânsito parado, mesmo na Marginal, quem é de São Paulo sabe. E via assalto do meu lado, foi aquela época que estava tendo arrastão, não sei se ainda tem, na Marginal, e eu tava ali. Então, tipo, você está lá e qualquer coisa pode acontecer, porque você não tem pra onde ir. E aí, muitos anos depois, estou eu aqui, tendo que viajar de carro na estrada, e veio aquele medo, tipo, será que eu vou sentir aquela ansiedade de novo? Eu já tava com medo da ansiedade, não era nem ansiedade, eu tava com medo de sentir o que eu sentia. Medo do medo, que a gente chama. Aí a coach me falou, mas você associou o volante. Você não tá com o carro parado, você não tá no mesmo lugar, você não tá em perigo, não tem ninguém te assaltando, não existe nada disso aí. Então você tá. Eu usei o volante como associação. E aí, quando eu entendi isso, pronto, passou. Mas assim, foi, né? Talvez volte em algum momento, eu sei. Mas é essa associação que a gente faz mesmo. O bom, Gabi, que a gente estava até conversando aqui, né, para checar, para a gente ser 100% sincero e honesto aqui, né? Mas pelo que eu soube, mesmo com a dificuldade de horário, eu acho que você vai conseguir participar dessa próxima turma da mentoria, né? Não sei se eu não preciso. Pois é, que maravilha. Porque é isso que você falou, às vezes a gente associa e a gente dá um alívio, tem uma técnica que a gente alivia, a gente muda um pouco o contexto. Mas como eu disse, o ganho que a gente tem ao trabalhar essas questões, que no final das contas são questões, é um processo de aprofundar o autoconhecimento, da gente se conhecer melhor. Ah, isso vai resolver todos os problemas da minha vida? Não. Eu vou continuar, às vezes, tendo situações, e isso, como você falou, de situações reais, de risco, de perigo. Sim. Né? É igual uma pessoa que foi assaltada e aí ela está com medo de sair de casa. Tem como você garantir para essa pessoa que nunca mais que ela vai sair na rua, ela pode ser assaltada? Pode. Agora, qual que é o risco disso? Qual que é o prejuízo dela nunca mais sair de casa? É muito maior. O que um ladrão pode roubar? Pode roubar a vida. Mas, e aí, então, muita gente traz, não, mas eu tenho muito medo de morrer. E às vezes, pelo meu medo de morrer, faz com que eu pare de viver. E parar de viver, às vezes, pode ser um prejuízo maior do que, eventualmente, algum dia, quando todos nós vamos morrer. Né? Pois é. Então, esse cálculo do risco, do benefício, e, ao mesmo tempo, de passar por um processo que a gente possa se conhecer e se fortalecer, eu acho que ele é muito rico e é muito válido. Né? Agora, essas associações e o poder da nossa mente é algo muito poderoso. Tem um exercício que eu sempre fazia, e faz um tempo que eu não faço. Acho que a gente pode, de repente, fazer aqui agora, eu quero provar
para todo mundo aqui, e talvez pode ser uma boa para você também, Gabi, que aí você vai poder falar aqui e o pessoal que está Tá. acompanhando aqui. Como que os nossos pensamentos, a nossa cabeça é poderosa e ela atua no nosso corpo. É um exercício super simples que prova que os nossos pensamentos, porque uma das coisas que a gente está falando é a história de vida, família e tudo mais, mas o principal é que tudo isso que aconteceu com a gente não tem como mudar lá atrás. Só que a gente vai trazendo isso para a nossa cabeça. Então a gente fala sobre essas coisas para desatar certos nós, porque a gente fica trazendo isso. Quando eu criança, por exemplo, eu achei que, sei lá, eu fui culpado de um monte de coisa. Talvez eu não recebi, eu acho que não recebi a atenção que eu poderia, o carinho. E aí e a criança acha que, nossa, que eu não merecia. Eu sou uma pessoa que não merecia carinho, atenção, amor, ou merecia ter sido criticado, merecia ter apanhado, merecia. E aí a gente começa a se achar insuficiente. E aí quando a gente acha insuficiente, inferior, como eu falei, parece que aí tudo, o mundo fica muito mais hostil, qualquer situação tende a me deixar muito mais medo, com receio, e aí o meu limiar de ansiedade fica muito maior. Então bastou, tem gente falando, meu Deus, eu tomo um susto, eu tenho uma crise. Porque o meu limiar ali de ansiedade, de insegurança, ele está tão grande que bastou um oi, né, para me disparar aquilo ali. Mas, então, o que a gente trabalha é justamente como a gente se relaciona com a gente, o que a gente fala, e o que a gente imagina, e como é que a gente se vê. Mas esse exercício é só para provar o quanto que a nossa imaginação ela é tão poderosa e o Nossa, a nosso minha é corpo ótima. reage. O nosso corpo reage. Teve uma época, acho que já tem quase 2 anos isso, que eu perguntei, você é criativo? E aí ninguém falou, não. E você sofre muito com ansiedade? Sim. Eu falei, então você é criativo sim. Porque, na verdade, a ansiedade, a antecipação negativa, eu crio os piores cenários. Com tantos detalhes que eu boto diálogos, eu vou falar isso, ele vai falar aquilo, e vai dar isso. Então a gente tá usando, pode estar usando a nossa criatividade para imaginar o cenário, imaginar o leão, e o meu corpo não diferencia se é o leão de verdade ou se o leão está na minha cabeça. Não, já fiquei nervosa. E aí o negócio já. Mas vai ser leão, não, vai ser uma coisa tranquila. Você gosta de Tá. limão? Limão? Não. É. Não gosta? Não. Não. Então tá bom. Então não vai ser tão agradável assim, mas não vai ser nada de leão, vai ser só limão. Mas é um exercício assim, ó. Quero convidar você, pessoal, aqui, pra gente fechar, colocar a mão assim, com a palma aberta, um pouco perto do queixo. Isso. E aí, se a gente puder fechar o olho e imaginar um limão já cortado na metade, né? Uma metade assim para cima. E aí vamos fechar o olho e imaginar que você está segurando esse limão na sua mão. E é um limão muito suculento, você está vendo assim de fora, é um verde mais escuro, brilhante, um verde escuro brilhante, e dentro é aquele verde mais clarinho, e dá para você ver assim os gominhos dele mais clarinho, aquelas faixinhas assim separando os gomos mais branquinha, aquele verde clarinho, e por fora um verde assim mais escuro brilhante. E aí você vai dar tipo uma apertadinha e garante que você está com o olho fechado, que você vai apertar e você vai sentir umas gotinhas espirrando. Assim. Então aquela gotinha pega no olho e sabe que arde pra caramba. Né? Então dá uma apertadinha com o olho fechado e quase que sente aquelas gotículas ali subindo e sentindo um pouco o cheiro do limão, aquele cheiro cítrico. Dá para ver que esse é um limão muito suculento. Né? Então você dá essa apertada só para ver o quanto de suco que tem nesse limão. E agora, quero pedir que você imagine que você está abrindo a boca e dando uma mordida nesse limão, espremendo todo o suco do limão na sua boca, engolindo o suco do limão e tomando esse suco do limão. Acho que já deu para entender, né? Eu estava com o olho fechado, mas só que eu te ouvi aqui, acho que já deu para sentir. Ai, pra mim a pior Fala parte aí, é essa Gabi, coisa travou aí? tudo sujo. Imaginei o limão tudo... tipo meu filho comendo limão, sabe? Aquela coisa toda nojenta. Sentiu um travar? Normalmente a boca dá uma salivada. Às vezes tem gente que dá uma Sentiu travada o aqui, apertar e apertar. do Tem gente que espirro. do espirro. Tem gente que veio falar comigo depois de um tempo falando, até hoje eu lembro da história do limão. Mas tinha limão? Não tinha limão nenhum. Nosso corpo salivei, aqui a Katana falando, salivei. Mas tinha limão? Não.
Nosso corpo tá aí, se tinha limão ou não, não tá nem aí. Né? Não, isso é Agora, muito a real, gente imaginou, a gente fez um exercício brincando aqui durante 1 minuto, 2, né? Agora imagina aquilo que a gente repetidamente fica trazendo, falando, ai meu Deus, aqui. E aí aquilo vai ter uma força que o nosso corpo naturalmente reage. Né? E a gente pode usar isso para o bem, de forma involuntária para o mal, no sentido de isso pode estar nos adoecendo. A gente pode usar isso para o bem. Agora a gente usou isso de uma forma neutra. Brincamos aqui, aí eu ainda toda vez que eu faço, eu ainda salivo e ainda me dá uma dorzinha aqui. Mas neutra. Mas se eu Pedro. fico imaginando e eu fico reforçando, aí por isso que essa história, eu sou muito ansioso, só eu sair na rua que eu tenho crise de ansiedade. Enquanto eu fico repetindo isso, é quase como se fosse um limão. Meu corpo não está nem aí se eu tenho ou não, mas eu fico falando, a gente foi tão rápido. Eu acreditei, mas era mentira, era verdade. Você sabia que você não estava com o limão aí? Só que imagina o poder que isso tem na nossa mente, do que eu falo, do que eu imagino, de como eu me percebo. Então são todas essas questões que não só a gente precisa entender, como a gente precisa exercitar e colocar ao nosso favor. Porque por isso que quando a gente tem um acompanhamento, e por exemplo a mentoria, né, são 8 semanas, onde a gente vai trabalhando em diferentes módulos, essas questões que a gente vai aprofundando, ao mesmo tempo, tem alguns exercícios, algumas técnicas que a gente vai aprendendo a usar esse poder que a gente tem a nosso favor e tentar ir reduzindo ao máximo a usá-lo contra a gente mesmo. E essa história do limão, acho que deixa claro, né, o É quanto que o muito nosso corpo poderoso. reage. Porque a gente está falando assim, não, mas o meu coração está atacando, eu estou com dor aqui, eu estou adoecendo aqui, e pode perceber que muito disso tem a ver com como é que a gente está, né, imaginando. Eu ouvi, acho que ontem ou anteontem, um podcast falava, eu acho que era do Tony Robbins, agora eu não vou me lembrar. Mas eles pegaram, era um teste, e pegaram 3 times, sei lá do que era, de basquete, sei lá. E eles isolaram e falaram para não treinar. O outro ficou treinando incansavelmente. E o terceiro, eles pediram para treinar só na imaginação. Então, esse terceiro time só sentava e ficava imaginando. Desculpa, voltei. Opa, Esse terceiro time ficava só imaginando a partida e tal. Quando eles foram jogar, qual foi o time que performou melhor? Foi o que ficou só imaginando. Por quê? Porque na cabeça deles, eles imaginavam sempre o melhor resultado. acertaram todas. Né? Sempre ganhando, sempre vencendo. E esse foi o time que teve o melhor resultado. Então, se a gente pensar, é muito negativo. Então, quando você começa a falar, não, achei que você tinha ido embora. Quando você começa a falar que a gente tem que falar, sei lá, falar sobre morte, falar não sei o quê, eu já começo a me sentir esquisita, assim, porque minha cabeça provavelmente já começa a trabalhar contra. Mas é exatamente isso. Se a gente tiver esse poder de pegar esses pensamentos e com essa força levar para uma coisa positiva, o resultado é sensacional. E você sabe que é interessante? Eu já ouvi esse estudo também, e muita gente pode falar, não, isso aí é besteira. Então, só na minha imaginação tudo vai acontecer. É claro que eles pegaram atletas que já jogavam, e eles pegaram por um tempo para avaliar a performance deles depois de um tempo. E isso, eu ouvi, inclusive, então, o André entrou aqui, o André, eu sempre falo dele, enfim, ele comentou aqui, mas ele foi um dos primeiros que acompanhava o Fala Ansiedade. Quando ele estava, tinha um espectador que era pelo YouTube, que eu já ouvi que você era o falar André. dele. Pois é. E eu estava falando com o André outro dia sobre isso, porque eu vi um brasileiro, jogador de vôlei, falando que uma das partes do treino dele, claro, eles também treinam fisicamente, normalmente, mas uma das partes do treino era essa visualização. E ele falou que na Olimpíada, quando ele estava lá num momento decisivo, ele foi, e aí o parceiro lá levantou, era um vôlei de praia. Aí ele levantou e ele falou que ele sentiu um déjà vu, que até arrepiou. Nossa, porque aconteceu exatamente do jeito que ele ficava imaginando. Então ele tinha o treino físico e eles estavam fazendo esse treino mental, emocional também. Até porque dizem que o cara, quando entra para bater um pênalti, você olha na cara dele se ele vai acertar ou não. E tem toda uma questão de confiança emocional, obviamente com o treino também. Né? Mas essas duas coisas
andam muito juntas. E, é, e esse que é o ponto, né? Talvez tenham várias coisas que a gente precise fazer na nossa vida. Uma delas, e que é muito importante, inclusive, para colocar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu a nosso favor, é trabalhar essa parte emocional. E o que acontece, né? Muita gente pode estar ouvindo a gente falando, não, mas eu sinto mesmo, eu sinto antes, aí depois que eu me preocupo. E a gente estava falando com o Dr. Carlos, porque às vezes há uma hipervigilância, a pessoa, eu senti meu coração batendo. Ah, mas será que está batendo mesmo? Aí eu já me preocupo, nossa, mas está batendo muito, está batendo Eu rápido, ou está comentei batendo essa devagar. hora, que eu E aí lembrei dá uma pressão. do filme da Amélie Poulain. Você assistiu, Pedro? Ah, é muito tempo atrás, mas eu nem lembro Porque ela direito. tinha o pai dela, acho que era médico. É, o pai dela era médico, faz tempo que eu assisti também. Mas ele não era muito próximo. E ela queria que o pai fosse próximo. E aí o pai só ficava próximo dela quando precisava examiná-la. E aí quando ele ia examiná-la, ela ficava nervosa, tipo, porque ela queria estar com o pai e tal. E aí o coração dela parava e ele foi tratando ela a vida inteira como se ela fosse doente. É uma coisa assim, eu posso estar Olha mudando um só. pouco a história, mas é isso. Aí Ah, lembrei da mas história isso, da Amélie Poulain. sabe que isso acontece demais, sabia? Às vezes até em situações, há muito no contexto familiar, eu já vi muito isso, de às vezes está todo mundo bem, cada um está seguindo a sua vida, mas parece que assim, bastou alguém ficar doente que a família inteira para tudo para ir lá. É claro que é bom a gente falar com cuidado para não parecer, porque às vezes muita gente acha que, mas então você acha que eu estou dizendo que eu estou fingindo? Intencionalmente, eu não estou fingindo. Não, mas às vezes é até um processo inconsciente que eu, de algum jeito, meu organismo aprendeu que eu tenho a atenção Sim. quando eu adoeço. E o meu corpo, meu organismo, e a gente tem uma necessidade básica tão grande de se sentir querido e amado, que às vezes até meu corpo adoece de verdade, ou às vezes eu tenho questões às vezes que são de verdade, sem que eu estou fingindo, como ela encontrava o pai, tinha uma emoção, o corpo reagia. Eu Mas ao conheço mesmo uma tempo, isso criança, eu eu acabo não vou falar recebendo essa quem, atenção. Então é não vou falar difícil, a quem, gente tem que porque pensar eu não, nisso. desculpa, Pedro, que eu não sei se Nada. eu posso falar, mas eram, ai, vai acabar entregando quem é. Mas eram trigêmeas. Eu peguei quem era. Enfim, uma delas, quando era criança, tinha uma coisa assim de passar mal, de desmaiar, porque. E ela era uma criança, não é que ela estava fingindo, mas elas eram em três. Como é que faz para chamar atenção, né? Como é que faz para ela ter atenção? Então é É. isso. Pode ser. Aí esse que é o ponto. Porque acho que esse é um ponto Ah, legal da não, mas gente eu acho que no caso era mesmo, diferenciar, né? Porque porque senão não às era vezes o nada adulto fala assim, você clínico nem está chamando nada. a atenção, né? Então você está querendo chamar, você está fingindo. E isso é uma das maiores dores de quem tem questões Sim, emocionais. Porque como ninguém vê, parece que a pessoa está fingindo. Mas às vezes o corpo pode estar me adoecendo, sim. porque que, é, que propósito, que função, será que aquilo de alguma forma está suprindo alguma necessidade, mesmo que de uma forma destrutiva, ruim? E às vezes, de alguma forma, meu corpo pode estar adoecendo, mesmo sem eu ter decidido. Eu vou fingir que eu estou passando mal. Eu passo mesmo. Mas será que isso está servindo de alguma forma? E às vezes eu abro mão, até meu organismo abre mão até da própria saúde para, de alguma forma, ter aquilo. Então, um dos pontos a ser trabalhados, e é bom a gente tomar muito cuidado para não acusar a outra pessoa de estar fingindo, mas Sim, um dos pontos que a gente precisa trabalhar é como é que eu posso ter a minha atenção e a atenção de outras pessoas de uma forma mais saudável saudável. e não sendo, às vezes, eu adoecendo, ou eu passando mal, ou eu ficando dependente totalmente, às vezes, da minha família, ou de outras pessoas que E como precisam a pessoa cuidar sabe, de mim, Pedro? né? Qual que é o Não, às passo vezes daí, não por é exemplo? Não falando de uma criança, mas de uma pessoa que tem esse sintoma físico mesmo. Ela tem que procurar um médico primeiro? Ela tem que procurar um psicólogo primeiro? Então, olha, muitas pessoas falam que é, tem o coração, né? Que dispara, ou a sim. falta de ar, ou. Normalmente, o que a gente mais vê é que a pessoa já foi no médico e já foi 500 vezes, só que ela não Ah, tá. acredita. Então, o normal é procurar um médico. Agora, não adianta, como o doutor Carlos falou, né? Procura e vai lá e foi em 500 médicos e voltou nele de novo. Vou trocar com o médico Aí a errado. pessoa fica se ocupando, né? Agora, é claro, se foi uma primeira vez que eu tive,
vai no médico. Vai no Agora não médico. adianta eu ficar indo todo dia e não acreditando e ficando chateado quando olho e eu não tenho nada fisiológico, de raiz fisiológica. E aí, o que eu oriento, né? A buscar um acompanhamento psicológico, porque naturalmente, quando você vai se cuidar, ou nesse caso da mentoria, outras possibilidades, a gente naturalmente vai se fortalecendo. E às vezes se fortalecendo em relação a isso, de como é que eu me relaciono comigo mesmo, eu vou me conhecendo melhor. Às vezes é impressionante como eu vou trabalhando isso que a gente estava falando, de como é que eu falo comigo mesmo, as imagens que eu vou criando na minha cabeça. Por eu estar num ambiente onde eu me sinto mais seguro, mais confiante, onde, de alguma forma, eu vou fortalecendo certos músculos que eu vou percebendo até que eu vou melhorando, e aí, naturalmente, essas coisas vão baixando. Então, a gente vai saber se vai ter a certeza exata se aquilo ali, por que aquilo aconteceu? Talvez não, porque a gente possa ter uma complexidade de possibilidades. E o mais importante não é nem exatamente eu descobrir ou dar o melhor nome. O mais importante é que quando eu fico bem, esse é o mais importante. Eu estava falando com o Dr. Carlos, falo pra caramba aqui, que entalava minha garganta, quando eu ia comer, minha garganta fechava, só que eu já ficava imaginando isso. Ai, meu Deus, vou comer, aí já deixava uma água. Aí, não era todo gole que eu dava, toda vez que eu engolia, mas era quase toda a refeição, eu acho, tem muito tempo isso, sei lá, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Mas era mais ou menos isso, assim, talvez em momentos que eu estava um pouquinho mais tenso, ansioso, mas às vezes não parecia que estava normal, e aí talava. E aí muitas vezes eu tomava uma água e descia rasgando, outras vezes me sufocava e eu tinha que, sei lá, ir no banheiro. Só que eu achava que era um problema na minha garganta. E aí, o que faz? Eu me acostumei, fingia para todo mundo, aí eu vou no banheiro, ou eu ficava achando que estava todo mundo vendo que eu estava engasgando, mas às vezes eu fingia tão bem que aquilo ali durou anos. Agora, pô, será? Será que não é um problema na minha garganta? Tá. Depois que eu fui começar a psicologia, fui fazer uma formação, comecei a trabalhar questões emocionais minhas questões familiares. Eu, como criança, acompanhava a minha mãe tendo esses negócios. Então, Ah, me mudei, morei com a minha mãe fora, depois eu me mudei com o meu pai. Talvez essa mudança não foi das melhores, bem trabalhadas. Então é quase como se eu, como criança, senti, sei lá, abandonei minha mãe, mas eu trouxe ela. Como que eu trouxe? Como sintoma. Né? Então, quando a gente não trabalha questões emocionais, questões familiares, e um monte de coisa. Agora, Pedro, mas que viagem? Você está dizendo que você entalava, que você trouxe sua mãe? Pode acreditar? Se quiser. O que eu vou falar é o seguinte: quando eu trabalhei essa questão da minha criança interior, questões familiares, mesmo não resolvendo completamente, depois a gente teve outros desafios, mas nesse nível que eu trabalhei questões emocionais e familiares, tem mais de 19 anos que eu nunca mais entalei. Então, acredite ou não, o que a gente acredita é depois que a gente vê o resultado. Então, acho que esse é o grande ponto. Porque o que vai olhar, que exame que vai provar que isso tinha a ver com minha família, com sei lá o quê. Parece um papo de maluco. Agora, é o que talvez muita gente está vivendo. Já tentou fazer milhões de exames, já tentou fazer mil coisas. Eu já acompanhei várias pessoas que já atendi uma pessoa que tinha feito uma cirurgia porque alguém viu um desviozinho. E no final das contas, por mais maluco que seja, quando a gente vai trabalhando essas questões que parecem muito diferentes ou muito desconectadas daquilo que a gente está sentindo, e a gente trabalha isso, uau, a gente melhora. Então, acho que esse talvez seja aí um ponto ou um convite que eu quero trazer, porque muito mais. É claro que tem que ter um cuidado com isso, né? No sentido de. Ah, então você está falando uma maluquice, você tirou isso da onde? Da sua cabeça? Não. Mas são vários processos, várias técnicas, diferentes formações e diferentes abordagens que eu fui vivenciando, que eu fui trabalhando, que eu fui estudando e que eu fui compilando e juntando para auxiliar o máximo possível as pessoas que estão aí sofrendo com crise de ansiedade, sejam em abordagens que focam mais na parte simbólica, né, em abordagens que trabalham mais questões simbólicas da nossa história de vida, de questões familiares, de processos inconscientes, ao mesmo tempo abordagens que são mais objetivas, né, e que trazem técnicas, que trazem uma questão maior, por exemplo, como a cognitivo-comportamental, né, de questões ambientais, de
várias situações que a gente pode estar trabalhando. E ao juntar isso tudo, a sensação que eu tenho é que otimiza o processo e que fico muito feliz que tem trazido resultados muito bacanas para quem participa, né? Então, Tô eu sei animada. que soa uma coisa estranha, eu mesmo não acreditava quando falaram que era ansiedade, mas acho que esse é o convite de quem quiser sentir, experimentar, vai ser muito bacana. E eu fiquei feliz hoje, né? Você confirmou que você vai estar com a gente. Tudo bem, às vezes precisa sair mais cedo, se os meninos chorarem aí. Se bem que à noite já estão dormindo, inclusive, né? Tem que falar mais baixo Não. que isso. Pelo amor de Deus, eles têm que dar um sossego. Não, tô muito Gabi, céu, animada. acho que teve várias perguntas aqui, eu acabei não respondendo nenhuma do pessoal, né? Desculpa. Deixa eu Eu pegar tenho uma Pedro só pra para mim não. hoje. Eu me empolgo também, mas tem uma aqui do Caíto. Acho que talvez seja até É do meu seu filho, irmão. é do seu irmão, né? E perguntou aqui: a depressão causa ansiedade ou é a ansiedade que leva à depressão? Então, Caíto, é Caíto mesmo que chama? É Caio. É Cai, Pode... né? É. Cai, Cai, depende. Isso pode acontecer separadamente. Às vezes a pessoa pode estar num processo depressivo, às vezes com uma depressão, isoladamente. Às vezes a pessoa pode estar com um processo que caracteriza mais questões e sintomas de ansiedade. Ao mesmo tempo, isso pode estar meio que misturado, mas às vezes eu estou com um processo depressivo, mas com sintomas ansiosos. E às vezes eu posso estar com um processo de ansiedade e às vezes com alguns sintomas depressivos. Agora, do que eu converso mais e acompanho mais pessoas com ansiedade, o que acontece? Eu vou tendo aquilo por tanto tempo, aquilo vai me causando tanta dor e tanto sofrimento, e às vezes, se eu não vou trabalhando isso, daqui a pouco isso vai meio que exaurindo as minhas forças. Então, normalmente, pode levar a uma depressão quando não cuidada, quando não tratada, e o grau de dor, de sofrimento, de prejuízo para a minha vida vai aumentando. Ao mesmo tempo, às vezes, num processo depressivo, onde eu não tenho força, não tenho energia nem para sair da cama, e às vezes eu tenho que pensar que eu tenho que fazer alguma coisa, isso pode me gerar uma ansiedade também, né? Então, depende. Às vezes, pode estar de um lado, pode estar do outro, pode estar meio misturado, pode ter uma mais forte que pesa mais para um lado, para o outro. E é claro que depende muito de cada caso mesmo. Estou explicando assim, né, de forma muito rasa e vale a pena avaliar cada caso, né? Será que a gente pega mais uma pergunta aqui? Tem uma aqui que eu não fiz. Boa. Problemas na pele podem ser sintomas de ansiedade? Podem ser, podem ser. É impressionante isso, né? Tem diferentes situações na pele onde quando eu não estou bem emocionalmente, aí meu estado imunológico dá uma caída. E aquilo que eu já tenho uma predisposição, por exemplo, herpes, alguma coisa assim, né? Na hora que a pessoa está mais Hum, nervosa, ansiosa, aí aquela ansiedade, aquela tensão tende a baixar a imunidade e aquilo ali estoura. Ou não acredito. diferentes outras questões de pele também acontecem. Tem uma que eu esqueci o nome, são umas bolinhas, às vezes na mão, no pé. A gente pode falar que é dermatológico, talvez capilar, né? Aquela queda de cabelo, aquela. Uhum. Eu estava falando sobre isso outro dia, eu esqueci o nome agora, mas Alopecia. alopécia, alopecia, Alopecia, é. exatamente, exatamente. Então, pode acontecer sim. É impressionante, porque questões de pele, questões gastrointestinais são muito comuns também. É aquela gastrite nervosa, aquela síndrome do intestino irritável, Ah, né? eu ia Aquela perguntar dor, isso sobre a gastrite. intolerâncias. Gastrite e ansiedade estão relacionadas, então. Podem estar. Aí Não tem uma necessariamente, gastrite que mas tem um sobrenome, né? Que é a sim. gastrite nervosa. E aí Ah, tá. normalmente está associado a isso. Pode estar. Você vê que o papo aqui flui, né, Gabi? Já É. são 20 para já passamos de uma hora aqui, né? 15 para uma aqui. Tem só mais uma 15 para pergunta, uma. é, que é do meu irmão também, mas eu acho que é bom responder só para deixar claro, porque acho que tem um motivo aí. Desidrose aqui, ele já falou, a desidrose, exatamente, essa que dá umas bolinhas assim. Exatamente, Adriano. Descobrir o gatilho que provoca a crise facilita a cura, porque é diferente do que a gente estava falando de descobrir a causa, né? Descobrir o Uhum. gatilho que provoca a crise facilita a cura? Olha, descobrir alguns gatilhos pode ser algo importante, sim. Quando a gente fala em cura,
é sempre um desafio, né? A gente já conversou sobre isso. Agora, a sensação que eu tenho é que se você só descobrir o gatilho e achar que você vai fugir do gatilho e isso vai te curar, pode ser perigoso, como a gente estava falando no É início. mais ou menos como eu, Agora, né? agora, se eu entender o gatilho e ir tentando ir investigando por trás desse gatilho, né? Por exemplo, o meu gatilho é falar em público. Quando eu vou para falar em público, eu começo a ter uma crise de ansiedade. Então, eu já sei, eu vou me curar. Eu nunca mais vou falar em público. Isso vai me curar da ansiedade? Agora, se eu entendo que eu falar em público me traz essa ansiedade, por quê? Será que eu passei por algum momento que eu sofri alguma dor? Como é que eu me sinto ao me colocar? Será que eu quero ficar meio que passando desapercebido? Será que eu tenho de vergonha? E aí, se eu começo os gatilhos me ajudarem a aprofundar nas causas, eu acredito que sim. Sim. E aí, um termo que eu encontrei, porque é difícil, né? A gente não pode prometer cura, como se fosse uma cura milagrosa ou qualquer coisa assim, e faz um sentido até para evitar, sei lá, né? Um certo grau de enganar as pessoas e falar que se vai prometer e vai fazer, vai acontecer. Então, a gente tem todo esse cuidado, principalmente profissionais da área de saúde, inclusive, que estão sujeitos a um olhar de um conselho ético profissional que é muito justo que tenha. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito injusto chegar para uma pessoa que está sofrendo crise de ansiedade e falar: você nunca mais vai se curar disso. No máximo, você vai ficar controlando. E isso pode acontecer? Pode. Principalmente porque se você achar que você vai tomar um remédio ou vai ficar só segurando, contendo os gatilhos, segurando ali, só tentando respirar fundo para amenizar a crise, infelizmente a tendência é que você tem que ficar controlando o resto da vida. Agora, o que eu acredito, e acredito de verdade do fundo do meu coração, se a gente foca nos sintomas, né, a gente tem um alívio. E a gente vai ter que ficar controlando esses sintomas. Agora, se a gente foca nas causas, a gente se cura. E eu acredito de verdade nisso. Né? Assim como, sei lá, se a gente tem um corte, e a gente corta o braço, aí a gente vai lá no hospital, o médico vai limpar, né? Vamos limpar, vai costurar. E o que vai acontecer? É a costura, é a limpeza que vai curar e vai curar aquela ferida? Não. É o meu corpo que vai se curar. Mas dada uma ajuda de limpar para não infeccionar e de deixar mais ou menos a pele junta ali para facilitar o meu processo de autocura. O organismo ele tem uma capacidade de se reequilibrar que é fantástica. É só a gente parar de atrapalhar tanto. Na verdade, se a gente só aprender a parar de nos adoecer, a gente já tem uma grande chance de se curar. Então, essa palavra ela é meio controversa, mas eu prefiro colocá-la e contextualizá-la do que ficar morrendo de medo de falar e também deixar a pessoa angustiada achando que ela vai ter que ficar lidando com isso pro resto da vida. Agora, se ela achar que vai ficar tomando esse remédio uma hora, ela vai se curar, infelizmente a gente tem casos aqui de pessoas que comentam aqui que estão tomando já há muitos anos e aí acontece o contrário, né? A coisa vai complicando ali, lá. Então, acho que é mais ou menos isso. Os gatilhos podem ajudar, sim, mas é sempre bom perceber que tem coisa por trás. Pedro, acho que eu vou ter que me despedir, porque eu acho que eu Tá tô bom. escutando um choro. Não, tá bom. Tá bom, acho que tá legal também, né? Muito obrigada pela oportunidade. Poxa, Gabi, eu que agradeço. E eu te vejo semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem, terça-feira. Eu quero estender o convite pro pessoal, terça-feira, agora dia 19. E é bom você estar aí na Inglaterra, porque eu esqueço de falar horário de Brasília. Que até aqui no Brasil, o pessoal, eu já atendi pessoas que têm um fuso horário diferente. Então, nessa terça-feira, dia 19, às 19h15, né, a gente começa a mentoria Chega de Crise de Ansiedade. São 8 semanas. Enfim, um processo fechado, não é aqui nas redes sociais, né? Então a pessoa precisa se inscrever. Se você tiver interesse em se inscrever, manda um direct, tem alguns links aqui no Instagram também. Vai ser um prazer estarmos juntos aí ao longo dessa jornada aí das próximas 8 semanas. Fiquei muito feliz, Gabi, que você vai estar com a gente também. É até bom para agradecer. E o pessoal já me comentaram aqui: nossa, seu Instagram deu uma melhorada, deu uma mudada, então saibam que agora vocês estão vendo a responsável aqui também. Eu que agradeço. E tudo de bom aí para você, para o Renato, para os meninos, todo mundo que acompanhou aqui. Oi? Sim. Vamos ver se até lá o pessoal
Gente, se vocês ficaram várias perguntas aí que não deu para responder, Eu vou quem deixar sabe a gente você, se consegue aí ao você longo quiser da... continuar aí, Pedro. Não, eu já vou fechando aqui também, eu acho que já tá legal por hoje, mas eu vou tentar entrar no plantão Fala Ansiedade ainda para Ah, responder as legal. perguntas. Se Tá quiserem me ótimo. mandar pelo Instagram, me mandar pelo direct. Mas o principal é que se você percebeu que faz sentido para você, você quer parar de ficar empurrando com a barriga ou só remediando e, e, enfim, encarar isso de frente, vamos com a gente, me manda um direct, tem alguns links, e é isso. Gabi, brigadão, Obrigadão. beijão Beijo, aí pra gente. vocês, Obrigada. beijão pra todo mundo, tchau, Tchau, tchau. tchau.